Se vocês amam a Coraline, venham comigo nesta experiência imersiva para a exposição feita no Museu da Marioneta, em Lisboa, dos bastidores e do processo de criação do filme, além de outras obras da mesma produtora, a Laika Studios. A exposição Frame by Frame mostra a arte do stop motion, desde os storyboards, modelos de bonecos, cenários, efeitos especiais e trabalho minucioso da produção. Primeiro, vamos entrar no museu que fica na Rua da Esperança, perto do Cais do Sodré. Aqui, eles fizeram uma exposição em 2020 dedicada ao trabalho na animação do produtor e animador norte-americano Tim Burton, que dirigiu obras em stop motion como A Noiva Cadáver e Frank e Winnie. Porém, por conta da pandemia, não tiveram muitas pessoas. Para quem não entende o que é stop motion, também conhecido como animação quadro a quadro, é uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento através de fotografias sequenciais. Objetos inanimados são manipulados em pequenas incrementações entre cada quadro, que são então fotografados. Quando as imagens são reproduzidas rapidamente, a sequência de fotografias cria a sensação de movimento. Ou seja, o animador precisa mover um objeto minuciosamente e tirar de 20 a 24 fotos para formar 1 segundo de filmagem. Imagina o trabalho que isso dá. Nossa, eu me sinto como a Coraline. Eu tô entrando em uma porta mágica para outro mundo. Esse é o trailer do novo filme, mas depois eu mostro para vocês. Primeiro, vamos ver a exposição da Coraline, onde todos os filmes são mostrados em ordem cronológica, sendo este o primeiro filme criado pelos estúdios Laika. A empresa foi fundada em 2005 e em 2006 eles anunciaram 2 projetos. O primeiro seria a adaptação do prestigiado livro de horror e fantasia infanto-juvenil de Neil Gaiman, chamado Coraline e o Mundo Secreto, que contava a história de uma menina que adentrava um mundo bem parecido com o seu, ao entrar em uma porta da sua nova casa. O segundo tinha o nome de Jack e Bean Animated Adventure, mas em 2008 Jack e Bean não vingou. E muita gente foi demitida e até existiu o rumor de falência da empresa. Porém, em 2009, ninguém esperava o sucesso que Coraline ia se tornar. Dirigido por Henry Selick, Coraline virou um sucesso absoluto. Com um orçamento de 60 milhões de dólares, arrecadou 124 milhões de dólares e foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação, perdendo para Up, Altas Aventuras da Pixar. Apesar do filme focar no público infantil, Coraline não tinha medo de acrescentar um toque sombrio e momentos de horror, por isso muitos pensam que o Tim Burton estava dirigindo o filme. Porém, quem merece o crédito por nos dar arrepios e pavor de botões e pesadelos é o Neil Gaiman. Deixa aí então nos comentários quem é fã do filme, quem nunca assistiu ou ficou curioso depois disso. O segundo filme foi Paranorman, lançado em 2012, dirigido por Sam Fell e Chris Butler, responsáveis pelo corajoso Ratinho Desperrou. A história segue Norman, um garoto aparentemente normal, exceto por um dom sobrenatural. Ele consegue ver os mortos. Isso faz com que ele se torne um pária em sua cidade. Ninguém quer conversar com ele e todos fazem piada sobre como ele é maluco. Até o dia em que seus dons são essenciais para salvar a cidade de uma antiga maldição envolvendo uma bruxa e seu exército de mortos-vivos. O filme foi inovador em relação à praticidade, pois foi o primeiro a usar impressoras 3D para criar seus modelos de personagens, agilizando um processo que seria bem mais demorado por meio manual. Olha só isso, a quantidade de objetos minúsculos criados para o filme. E estas gavetas só têm amostras. Em Coraline, eles tinham um departamento só para as roupas. Imagina fazer roupas piquititinhas para esses bonecos. Tem que ter a mão boa das nossas avós na época em que a boneca do momento eram aquelas de pano usando roupas de tricô. Eu mesma adoro esse filme. É engraçado, profundo e tocante ao mesmo tempo. E apesar de muitos falarem que o tema principal é o preconceito, ele na verdade não foca no preconceito em si,
mas sim na sua raiz, o medo. Quando as pessoas sentem medo, o medo ignorante de algo que elas não entendem, o pior lado dessas pessoas é revelado. Norman tinha uma maneira diferente de ver o mundo, algo que a maioria das pessoas não entendia, por isso logo assumiam que ele é louco ou disfuncional. E que melhor exemplo de medo e ignorância do que um julgamento de bruxas, onde quase nenhuma acusada escapava. Os personagens moram na cidade de Blitter Hollow, uma cidade que há 300 anos atrás enforcou uma bruxa após ela ser julgada por bruxaria. Antes de morrer, ela jurou uma maldição, na qual aqueles que a condenaram, seu juiz e as 6 testemunhas, iriam, após as suas mortes, voltar como mortos-vivos e atacar a cidade. E isso é tudo que vão tirar de mim. Quem não viu vai ter que assistir para descobrir por que esta longa-metragem foi também indicada ao Oscar de animação, assim como Coraline, porém perdendo para Valente, mas conquistando outras indicações no BAFTA e no Annie Awards, onde ganhou 2 prêmios dentro de suas 8 indicações. Tá, só vou dar mais um detalhezinho. A indicação do filme ao Oscar se deve ao fato de ser a primeira animação lançada por um grande estúdio a ter um personagem abertamente LGBT. Não vou dar mais detalhes sobre isso porque é mais legal quando vocês descobrem. Em Paranormal foram feitos cerca de 178 bonecos para os 61 personagens, e para isso foram necessários 60 criadores de bonecos. A sequência em que Norma conversa com seu tio no banheiro da escola levou 1 ano para ser filmada. Mais de 31 mil partes individuais de rostos foram impressas para a produção. Para uma cena que dura apenas 27 segundos, foram usadas mais de 250 faces diferentes de um só personagem. Além disso, foram necessários de 3 a 8 meses para a criação de um personagem do início ao fim, sem contar com a fase de desenhos e testes. Outra curiosidade é que a cidade fictícia de Blitter Hollow do filme fica no estado de Massachusetts, inspirada no município de Salem, que ficou notória pelo julgamento das bruxas de 1692, causado pela histeria da fervorosa comunidade puritana. Paranormal sai ganhando em comparação a outras animações, porque é só botar os dedos num tema importante que alguns consideram tabu, podendo levar a maiores discussões entre os pais e os pequenos espectadores, sem deixar de divertir no processo, ficando assim acima de muitas animações sem sabor atualmente, como Meu Malvado Favorito 4, Emoji ou Formiguinha Z. E olhe que um dos diretores do filme, o Chris Butler, na época ainda não tinha dirigido nenhum filme de animação, e Quentin Sanfeld tinha dirigido a animação Por Água Abaixo da DreamWorks, que fez muito sucesso. Agora vamos para mais curiosidades sobre como o filme foi feito. Para o boneco do Norman, foram construídos 28 bonecos de corpo inteiro e cerca de 8.800 rostos diferentes, criando com isso em torno de 1,5 milhões de expressões faciais. Quanto detalhe minucioso e dedicação. Coraline é meu filme favorito e teve mais destaque de espaço na exposição, até porque foi o primeiro filme da Laika Entertainment. Mas como podem ver, eu fiquei mais tempo nesta parte da exposição porque eu lembrei do que me encantou bastante neste filme. Indivíduos que são diferentes e por conta destas particularidades, sofrem certas repercussões de uma comunidade preconceituosa e ignorante, misturando uma pitadinha de Scooby-Doo para atrair o público infantil para esta mensagem importante. De momento, a Laika não faz continuações de filmes, até porque muitos fãs insistiram na continuação de Coraline. Mas no caso de Paranormal, se a Pixar fez um bom trabalho com Toy Story 2, 3 e o 4, eu não vejo por que não com esta obra-prima. E vocês, o que acham? Box Trolls foi o terceiro longa-metragem lançado em 2014, dirigido por Anthony Stacey e Graham Enable, baseado no livro Here Be Monsters, de Alan Snow, e segue a história de um jovem menino chamado Ovo, ou Egg, que foi criado pelos Box Trolls, monstrinhos adoráveis que receberam esse nome por viverem em caixas que eles usam como se fossem roupas e armaduras.
Ele me lembra o Tarzan ou o Mowgli porque, além das 3 histórias se passarem no século XIX, Ovo também não foi criado pela sua espécie, e isso gera nele uma questão de identidade e pertencimento. Um dia, Ovo é forçado a sair ao resgate de seus amigos, aprisionados pelo ambicioso exterminador Surrupião e seus capangas, entrando na área dos humanos, onde não se vê como um deles. Cada segundo de filmagem levou cerca de 4 dias para ser criado, e foram necessários 18 meses para filmar uma elaborada sequência de 2 minutos no salão de baile com o ex e as dezenas de casais dançando, que só quem viu o filme consegue ver quão elaborada é a cena. Comparado com os outros filmes, este usa tons mais claros de cores, então, para um visual mais realista de iluminação, os cineastas usaram luz natural nos cenários em miniatura que construíram em um armazém adjacente aos estúdios da Laika, em Hillsboro, Oregon. O co-diretor Anthony Stacy afirmou uma vez: programas de computador podem fazer muitas coisas, mas não conseguem reproduzir a sensação de ter o sol de verdade incidindo sobre o traje de veludo vermelho de um personagem. Eu não vi o filme e antes não tinha muito interesse, mas depois de ver com atenção a riqueza de detalhes, a delicadeza de todos os elementos e saber a história, eu realmente fiquei impressionada e curiosa. Então vou preparar mais tarde a minha pipoca e me deliciar com esta obra, até porque até agora a Laika ainda não decepcionou. Enquanto os monstros têm formas mais alinhadas e adoráveis, certos personagens humanos têm uma aparência meio torta e grotesca, como podem ver, dando uma mensagem subjetiva sobre o verdadeiro rosto e natureza das pessoas, e também a questão de julgar pelas aparências. Vocês conseguem imaginar o cansaço que dá em lidar com detalhe por detalhe de cada cena? Levar horas por dia para conseguir filmar milissegundos e praticamente uma semana para conseguir apenas alguns segundos de filmagem. Mas eu consigo ver, ou no caso sentir, aquela sensação de satisfação da equipe de produção de trabalho bem feito. Um dos animadores, Trevor Knight, disse uma vez que a animação stop motion é uma experiência dolorosa. Você torce seu corpo nas posições mais esquisitas? Também é mentalmente cansativo, como um problema matemático muito difícil ou num jogo de xadrez. Você precisa saber cada mínimo movimento onde a câmera vai estar, mas quando consegue, parece mágica. Kubo e as Cordas Mágicas é o quarto longa-metragem lançado em 2016, dirigido por Travis Knight, que é o atual CEO da Laika e fez parte da produção de Box Trolls. A trama fala sobre o jovem Kubo, que é um menino com um único olho, conhecido por manipular magicamente peças de origami através de seu instrumento com 2 cordas. Ele não sabe o que aconteceu com seu pai e vive com sua mãe, muito doente, se escondendo de seu avô. E a partir daí é que começa uma verdadeira jornada de um samurai. Com uma atmosfera baseada no Japão feudal, ele traz uma grande representação da cultura japonesa, sendo o origami e a música os elementos em destaque no cenário para contar a história. De acordo com o diretor, para fazer essa animação só para o personagem do Kubo, eles criaram em torno de 48 milhões de expressões faciais. E para criar essas 48 milhões de expressões, eles fizeram em torno de 23.187 partes do rosto do Kubo, todas feitas à mão. Com 101 minutos, Kubo é o filme de stop motion mais longo no momento. Segundo o Travis, a grande diferença entre fazer um filme de computação gráfica e um stop motion é a disciplina, porque com exceção dos efeitos especiais, precisa construir de verdade os elementos que são mostrados na tela. Com isso, o filme fica literalmente em toda parte do estúdio, e não dividido entre computadores. A animação levou cerca de 5 anos, ouviu, gente? Para ser produzida. Os 3 primeiros para o roteiro e os personagens, e os outros 2 para a filmagem. Para chocar vocês ainda mais com o nível de dedicação para dar efeito de realismo, os esqueletos dos personagens foram feitos de metal flexível, permitindo que os animadores os movimentassem sem que caíssem.
Usaram silicone para a pele dos personagens para absorver e refletir a luz de maneira natural. Ah, e usaram cabelo real de humano para os personagens. É, vocês ouviram direito. E aí, quem não assistiu, quer assistir e o que acharam? Mais uma coisa, lembra do que eu falei das 48 milhões de expressões faciais? Atrás de cada rosto dos personagens tinha um código e quando colocava no computador, o programa reconhecia qual era a expressão, conseguindo fazer então essas 48 milhões de expressões. Eu mesma assisti no Brasil e adorei, super recomendo. Mr. Link é o quinto filme da Laika Studios, lançado em 2019, dirigido e escrito por Chris Butler, que, como mencionei antes, também dirigiu Paranorman. Foi o ganhador do Globo de Ouro de Melhor Animação de 2020, porém recebeu avaliações e críticas mistas. A história fala sobre o Sr. Link, conhecido como Pé Grande, que está cansado de viver uma vida solitária no noroeste do Pacífico. Então ele recruta o destemido explorador Sir Lionel Frost para guiá-lo em uma jornada para encontrar seus parentes perdidos há muito tempo no lendário Vale de Shangri-La. E pelo caminho encontram a aventureira Adelina Fortnite e os três ultrapassam vários obstáculos. Eu nunca vi o filme, mas eu fiquei apreciando esse nível de detalhes no gelo, nos personagens, nas roupas, e bateu um certo interesse em assistir. Como podem ver, Mr. Link, ao contrário dos outros filmes da Laika, faz uso de cores mais coloridas e vibrantes, para combinar mais com a história de aventura e ação. A produção teria começado em maio de 2018, com os artistas da Laika construindo mais de 110 cenários, com 65 locações exclusivas para o filme. Carter Burwell compôs a trilha sonora do filme, porém muitos devem lembrar dele pelas trilhas sonoras que ele compôs para a saga Crepúsculo. E com um orçamento de 100 milhões de dólares, Missing Link, ou Mr. Link, é o filme mais caro já feito pela Laika e o filme de animação em stop motion mais caro de todos os tempos. Porém, infelizmente foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 26 milhões de dólares. O filme, porém, recebeu críticas positivas dos críticos, que elogiaram sua animação, performance de dublagem, onde o protagonista foi dublado pelo Hugh Jackman, o nosso querido Wolverine, humor e padrões descontraídos em comparação com outras obras da Laika, e ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de animação, tornando-se o primeiro filme de animação não feito em computador a vencer na categoria. O boneco completo do Pé Grande, ou do Sr. Link, tem 23 centímetros de altura e foram produzidos mais de 106 mil rostos para o filme. Aqui o espaço de exposição dos 4 filmes, menos o da Coraline, que está ali na frente. Independente da performance do filme, vocês têm que reconhecer o trabalho bem feito no trem. Olha esse nível de detalhe bem trabalhado nas poltronas, no tapete, nas cortinas. É trabalho, na minha opinião, feito mesmo minucioso de design. Como deu para perceber, um trabalho maior foi investido no figurino deste filme comparado com as outras produções da Laika, tanto nas roupas como no estilo dos cenários e decoração. A figurinista da Laika, Deborah Cook, sentiu a necessidade urgente de aprimorar a comédia de Chris Butler por meio do figurino do filme. A Cook explica que, observando os personagens, o diálogo e o fator cômico na história de Chris, meu trabalho foi encontrar componentes no figurino que realmente apoiassem essa visão e realçassem as personalidades individuais dos personagens. O filme se baseia no trabalho que Cook realizou em Cubo e as Cordas Mágicas, pelo qual ela foi indicada ao prêmio de Costume Design Guild de Excelência e Filme de Fantasia, a primeira vez que um filme de animação em stop motion foi reconhecido pela organização. Como podem ver, o traje de Sir Lionel é um exemplo de como o figurino revela o caráter. A Cook afirmou que o formato em seu traje é sobre medida e elegante, é meio franzido e prontudo em seu padrão,
o que reforça a personalidade de Lionel, mas também confere uma formalidade e um aspecto de cavaleiro da cidade às suas roupas. Enquanto a Adelina, à medida que a personagem entra em uma fase mais aventureira, muda de um vestido com espartilho para calças volumosas e ágeis, mostrando um nível de personalidade mais rebelde. Enquanto no Sr. Link, o terno que ele rouba fica muito apertado nas axilas e a frente do colete é extremamente apertada. Tufos de pelo aparecem em algumas áreas e as pernas e os braços são muito curtos. Ele se agarra àquela barriga flácida, dando um aspecto cômico ao traje. Para encerrar, como prometido, aqui está o trailer do mais novo filme da Laika Studios, baseado na série de livros Wildwood Chronicles, de Colin Meloy. De momento, ainda sem data de lançamento prevista. Eu não sei vocês, mas depois de assistir esse trailer, eu senti algo que eu não sinto há séculos. Aquela animação, aquele calorzinho mesmo de vontade de ir no cinema. Antes era apenas para passar o tempo, sair de casa ou porque um amigo queria assistir algo, mas agora eu tô só na contagem regressiva para comprar meu ingresso e pipoca. E é isso, pessoal. Assim como estes filmes, este vídeo deu um trabalho minucioso para fazer. Tudo para mostrar para vocês que estão bem longe, que são curiosos e não puderam ir na exposição, como é este pedaço incrível de produção cinematográfica e do setor da animação. Muitos segundos e milissegundos de edição e o tempo para se inscrever e curtir o meu canal é menos de um segundo. Então, se ficou até o final é porque gostou. Por isso, demonstre curtindo, se inscrevendo e compartilhando.